Carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 6 e o versículo de número 14. Eu quero falar rapidamente, nos minutos que tenho aqui, eu quero falar sobre a cruz. Porque eu entendo que, sem compreender a mensagem da cruz, sem compreender claramente o significado da cruz, nós não temos condições de compreender a importância da obra missionária. Por exemplo, se é um congresso de missões, então nós precisamos ter essa consciência aqui. Eu acredito que as pregações, que os cânticos, que os debates, as discussões, o assunto tem que sempre girar em torno de missão, porque o congresso é de missões. E eu penso nisso, eu penso que sem compreender o significado da mensagem da cruz, fica inviável, fica difícil compreendermos o significado do grande projeto missionário, do grande desafio de missão que o próprio Deus propôs lá na eternidade, antes que ele lançasse os fundamentos dos confins do universo. Já estava na agenda de Deus a cruz, e ele é o primeiro grande missionário, o missionário que enviou Jesus, o seu Filho. O Filho enviou o Espírito Santo, e Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino, enviou a igreja ao mundo. Nós precisamos ter essa compreensão, ter essa consciência. Então leiam comigo, ou eu vou ler para vocês, vocês acompanham aí com as vossas Bíblias, carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 14, ouçam o que diz: Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Será que a gente pode ler uma terceira vez, mas agora com todos juntos, lendo? 1, 2, 3. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual e eu para o mundo. Amém. Podeis sentar. Queridos irmãos, a pergunta hoje, à guisa de introdução desta minha tão singela mensagem, é: qual o significado da cruz? Qual a importância da cruz na mensagem cristã? Qual o simbolismo da cruz? Por que a cruz? Por que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele finaliza a sua carta aos Gálatas? Vocês viram que nós estamos aqui no finalzinho da carta aos Gálatas, e Paulo finaliza a sua carta aos Gálatas afirmando de forma categórica: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo se gloriava na cruz? Por que Paulo diz: se eu tenho que me gloriar, gloriar-me-ei na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo? O apóstolo São Paulo poderia se gloriar em tantas outras coisas. Todos vocês conhecem a respeito do apóstolo São Paulo, conhecem minimamente sua vida, seu ministério, seu chamado, seu desafio para pregar o Evangelho, o seu desafio como pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Ele era um intelectual além do seu tempo, no centro intelectual do mundo de sua época, no primeiro século, em Atenas. Paulo deixou os filósofos epicureus e estoicos e outros das escolas filosóficas gregas de queixo caído com a sua capacidade intelectual, com a maneira como Paulo falava, como Paulo discursava, e até mesmo como Paulo citava os poetas gregos.
Paulo era um homem além do seu tempo, um erudito de alta capacidade, de elevado nível. Paulo poderia ter se gloriado nisso. Paulo poderia se gloriar no fato de que ele tinha título de cidadão romano, e isso era uma coisa grande naquele tempo, ter título de cidadão romano. Paulo poderia ter se gloriado nisso. Ele poderia se gloriar no fato de que ele era praticamente um poliglota. Ele falava vários idiomas, ele falava grego, ele falava o hebraico, ele falava o aramaico. Paulo era um homem muito capaz, ele poderia ter se gloriado nisso. Paulo poderia se gloriar no fato de que ele falou em línguas mais do que todos os outros irmãos. Ele mesmo falou isso na carta aos Coríntios. Falei em línguas mais do que todos vocês. Ele poderia ter se gloriado nisso, dos dons espirituais que ele tinha. Ele poderia ter se gloriado nisso. Paulo poderia muito bem se gloriar no fato de que ele era um escritor nato. Nós temos na nossa Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, 13 epístolas que foram escritas pelo apóstolo São Paulo. Ele claramente nunca não imaginava e não sabia que essas suas cartas se tornariam a base da doutrina cristã, a base de toda a corrente, de todo o pensamento teológico ao longo dos mais de 2000 anos de história da igreja, de história do cristianismo. As 13 cartas do apóstolo São Paulo que estão registradas na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, é o alicerce, é a base, é o ponto de partida que norteia toda a teologia cristã e toda a doutrina cristã ao longo dos séculos e dos milênios. Paulo poderia ter se gloriado que essas cartas que ele escreveu, elas compõem 70% do Novo Testamento. Óbvio que ele não ficou sabendo disso. O cânon foi fechado depois que Paulo já há muito tinha morrido, mas ele poderia ter se gloriado da sua capacidade, de tudo que ele era, da importância que ele tinha, do seu ministério, do seu apostolado, do grande homem que ele foi, da relevância que teve o seu ministério, o peso, a consideração, o respeito, a respeitabilidade que ele conquistou entre poderosos, entre grandes e pequenos, embora tenha sofrido muitas perseguições, mas os próprios religiosos sabiam, todas as vezes que tinham que lidar com Paulo, eles sabiam com quem estava lidando. Paulo poderia ter se gloriado nisto. Contudo, o apóstolo São Paulo, ao escrever a carta aos Gálatas, ele diz: não me gloriarei em nada que eu possa considerar humano, em nada que eu possa considerar, como em outras palavras ele disse, esterco. Considero tudo isso esterco. Se eu tenho que me gloriar, gloriar-me-ei sim na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo do número 2, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Por que Paulo se apegou tanto à cruz? Por que a sua mensagem era a cruz? Por que Paulo foi o maior, talvez o maior expoente da mensagem da cruz do seu tempo, e a fixou com maestria nos seus escritos, a ponto que hoje nós estamos aqui, séculos e milênios depois, tendo em nossas mãos a Bíblia Sagrada, e qualquer um de nós que nos levantarmos para pregar a mensagem da cruz, certamente seremos norteados por muito das falas, dos ensinos, dos escritos do apóstolo São Paulo a respeito da cruz. Meus queridos irmãos e irmãs, é importante pensarmos que a cruz no primeiro século era símbolo de tortura. Qualquer um que olhasse para a cruz via na cruz um símbolo de tortura. E era um símbolo de tortura dos mais violentos, dos mais cruéis do mundo daquela época. Era um instrumento de tortura muito utilizado por Roma. O Império Romano matou muita gente pregado numa cruz. Era uma morte lenta, penosa, cruel, dolorosa, violenta, sangrenta, a morte de cruz. Além do mais, a cruz, quem olhava para a cruz do primeiro século, via na cruz exatamente um símbolo de maldição. Quem olha para a cruz
vê na cruz um símbolo, um instrumento de tortura, e vê na cruz um símbolo de maldição. Isso no primeiro século. A cruz tem este grande símbolo de maldição. O profeta da antiguidade há muito havia profetizado: maldito todo aquele que morrer pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldição por mim e por você. A Bíblia diz que na cruz ele foi feito pecado por minha causa, por tua causa, por nossa causa. A Bíblia diz que ele estava enfermado na cruz pelos nossos pecados. Então, no primeiro século, se a cruz é símbolo de tortura, se a cruz é símbolo de maldição, e Jesus assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa morte, assumiu o nosso pecado, assumiu a nossa maldição, cabe então, hoje à noite, nós prestarmos atenção no significado da cruz a partir de Jesus. No significado da cruz, no simbolismo da cruz, não a partir do Império Romano, não a partir dos rituais de torturas praticados pelo Império Romano, mas a partir de Jesus. E eu convido a sua atenção para pensarmos no seguinte: Charles Swindoll, que é um escritor norte-americano, escreveu um livro com o título Das Trevas ao Amanhecer, e ele faz alguns comentários a respeito dos rituais de tortura com que Roma submetia os seus condenados que iam morrer na cruz. Antes da vítima ser pregada na cruz, assim que ela recebia a sentença, a vítima tinha todas as roupas do seu corpo arrancada. A vítima ficava completamente nua, sem nenhuma peça de roupa sobre o seu corpo. Depois eles faziam a vítima abraçar um poste de madeira, um tronco de madeira largo e baixo. A vítima era acorrentada nos pulsos e nos tornozelos, e a vítima imobilizada, acorrentada no tronco de tortura. Eles pegavam um chicote e começavam a golpear as costas da vítima, que estava completamente imobilizada no tronco de tortura. Foi exatamente assim que eles fizeram com o meu Senhor. Pegaram o meu Cristo, porque Pilatos covardemente, mesmo sabendo e admitindo que nele não havia culpa alguma, o evangelista Mateus diz que Pilatos o entregou para ser açoitado. E então, depois de haver mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então pegaram o meu Cristo, rasgaram todas as suas roupas. O meu Senhor ficou completamente nu, enfrentando vergonha de nudez perante toda a multidão e perante os carrascos que iriam lhe surrar. Com as roupas rasgadas, completamente nu, acorrentaram o meu Cristo no tronco de tortura. E o chicote que eles usaram para espancar o meu Senhor era um azorrague. Segundo alguns historiadores, era um azorrague com 12 pontas. Nas pontas dos chicotes, eles, para tornar os atos de espancamento ainda mais violento, eles amarraram lasca de madeira, pedaço de osso, chumbo, e à medida que eles iam surrando as costas do meu Senhor, pedaços de carne voavam sim pelos ares. O osso e a madeira rasgava a sua carne. Jesus teve ferimentos abertos por todo o corpo. Os ossos do seu corpo ficaram expostos, tamanha foi a brutalidade dos açoites. O chumbo era para provocar uma espécie de uma aceleração do sangue. Era como se fosse uma hemorragia, para o sangue esguinchar com maior velocidade. Jesus perdeu muito sangue ali no tronco de tortura. A estas alturas, completamente machucado, dilacerado, rasgado, deformado, completamente cortado, seu corpo totalmente ensanguentado, coberto de sangue. O meu Cristo estava a estas alturas parecendo um bolo de carne humana, completamente machucado. E então eles pegaram o meu Senhor, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, colocaram uma capa vermelha sobre os seus ombros, uma cana em sua mão, se ajoelhavam diante dele, e em tom de zombaria eles faziam este gesto aqui e diziam: salve rei dos judeus, salve rei dos judeus. Pegavam a cana, batiam com ela na sua cabeça, depois vendavam o seu rosto, batiam na sua face e diziam: confessa quem foi que te bateu, confessa quem foi que te bateu. O meu Senhor ficou calado.
não abriu a boca, ele não reclamou. O profeta Isaías, 750 anos aproximadamente antes dele, havia profetizado. Veja na sua Bíblia, capítulo de número 53 do profeta Isaías, versículo de número 1. Isaías escreve há 750 anos aproximadamente antes dele: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Bateram na face do meu Senhor, ele não reclamou. Espancaram o seu rosto, ele não reclamou. Coroaram ele de espinhos, ele não reclamou. Surraram ele no tronco de tortura, ele não reclamou. Rasgaram as suas vestes, ele ficou despido, mas ele não blasfemou. Colocaram a cruz sobre os seus ombros, e ele teve que carregar a sua própria cruz. E aquela cruz não era dele, aquela cruz era tua, era tua, era tua, era tua, era tua, era minha, era nossa. A cruz não era dele, mas ele assumiu a cruz no meu e no teu lugar. E ele percorreu, ele carregou aquela cruz por um percurso que nós hoje chamamos de via dolorosa. Um percurso aproximado de 600 a 700 metros, ele teve que carregar aquela própria cruz. Lá no alto do Gólgota, no Monte Caveira, do lado de fora dos muros de Jerusalém, eles cavaram um buraco, pregaram o meu Senhor naquela cruz, colocaram embaixo dos seus pés uma espécie de apoio de madeira. Aquilo não era para descansar Jesus, aquilo não era para aliviar a sua dor cruel na cruz. Ao contrário, a cruz em nada tem o objetivo de aliviar. Pelo contrário, a cruz é sempre com o objetivo de maltratar, de ser mais cruel, de ser mais violenta. Apenas aquele apoio é para quando levantasse o corpo do meu Senhor, ele não terminasse rasgado da cruz e caindo da sua própria cruz. Com seu corpo pregado, as mãos e os pés levantaram a cruz e jogaram a cruz dentro daquele buraco. Ele estava ladeado por 2 ladrões. À sua esquerda estava um ladrão, um malfeitor. À sua direita estava outro ladrão, outro malfeitor. E cumpriu-se o que o profeta da antiguidade profetizou: entre os malfeitores ele foi contado. Ele assumiu a nossa culpa, e como um criminoso comum, lá estava o corpo do meu Senhor pregado naquela rude cruz. Eu quero dizer aqui hoje à noite, meu querido amigo, se você não encontrou Jesus ainda, se você não tomou a decisão por Jesus ainda, vocês que estão acompanhando este simples pregador através das transmissões da internet no canal desta igreja, se você não tomou uma decisão por Jesus ainda, eu te digo hoje: olha para a cruz e veja naquela rude cruz o corpo do meu Cristo pregado. Ele enfrentou zombaria, ele foi cuspido, ele foi envergonhado, ele foi maltratado. Pegaram o meu Senhor e zombaram dele de toda forma, zombaram dele, mas ele permaneceu calado. Do alto daquela cruz, um dos ladrões blasfemou, e enquanto ele blasfemava, o outro repreendia e dizia: nem estando na mesma situação temes a Deus?
nós merecemos e estamos aqui pelos nossos erros, mas esse homem nada fez e olhou para Jesus na cruz e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que me chama a atenção? O ladrão olhou para Jesus, ali estava um homem pregado, o homem da cruz do meio estava machucado, deformado, coroado de espinho, os olhos mal podiam abrir, estavam inchados, a coroa na sua cabeça havia rasgado todo o seu couro cabeludo, os seus cabelos longos, como era judeu, estavam emplastrado, endurecido, misturado com sangue, suor e terra, pendurado na cruz. Mas aquele ladrão conseguiu ver para além das feridas, aquele ladrão conseguiu ver para além dos hematomas, aquele ladrão conseguiu ver para além da coroa de espinho e disse: esse homem tem um reino, e o reino dele é de outra espécie. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ainda na cruz, Jesus olhou para a mulher que estava ao pé da cruz, Maria, sua mãe, e João, o único discípulo ao pé da cruz, e disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Embaixo da cruz, os religiosos zombavam dele e diziam: desça da cruz se és o Cristo, desça da cruz e salva-te a ti mesmo. Curou tanta gente, salvou tanta gente, agora não pode salvar a si mesmo. Aonde está aquele que disse que derrubava o templo e reconstruía em 3 dias? Desça da cruz se é o Cristo. E do alto da cruz Jesus mais uma vez bradou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois Jesus clamou dizendo: tenho sede, tenho sede. E eles pegaram uma esponja molhada em vinagre e chegaram perto da boca do meu Senhor para que ele tomasse aquele vinagre. Depois Jesus clamou dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? E depois ele clamou, e de todos os gritos do Calvário, de todas as palavras de Jesus na cruz, de todas as frases que ele pronunciou, a que mais me entusiasma, a que mais me encanta, a que mais enche o meu coração de alegria, foi quando ele bradou. Os evangelistas dizem que ele clamou com grande voz, outros dizem que ele bradou com grande brado. Ele não gritou com um grito de desesperado, ele não gritou como quem está jogado à própria sorte, morrendo sem controle da história. Estava pregado, crucificado, mas ele permanecia Senhor da história. E como Senhor da história, ele bradou dizendo: está consumado, está consumado, está consumado. Será que você pode levantar as suas mãos para os céus? Está consumado. E quando ele disse está consumado, o véu do santuário rasgou-se de alto para baixo. O véu do santuário rasgou-se de alto para baixo. Aconteceu imediatamente que caiu trevas sobre a terra, tudo se escureceu de repente. O centurião entrou no templo alarmado, batendo no peito e dizendo: verdadeiramente este que morre era o Filho de Deus. Os pássaros se esconderam, a natureza recusou a brilhar naquele dia, o sol recusou a brilhar, os pássaros recusaram o seu canto em protesto à morte do inocente que morria na cruz do Calvário. Mas quando ele disse está consumado, ele estava dizendo: está feito, está pronto, está pago, toda a dívida foi paga, o débito foi rasgado, a fossa do inferno acaba-se de se desvanecer, está declarada a derrota de Satanás, está consumado. Eu tenho livre acesso à presença do Deus Pai maravilhoso. Eu quero te dizer aqui hoje, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer a você hoje, amigo pecador, você que me assiste, você que ouve a voz desse simples pregador, quando Jesus disse está consumado, a dívida foi paga. Agora, se
está consumado. Eu não preciso dar 7 voltas, eu não preciso subir escada de joelho, nem jogar água no cruzeiro. Está consumado. Eu não preciso de campanha de quebra de maldição, nem de queda do gigante. Eu não preciso de vela amarela, vela vermelha, vela preta ou cor de rosa. Está consumado, está consumado, está consumado. Cristo pagou na cruz do Calvário. Está consumado. Quando ele disse está consumado, ele inclinou a cabeça, rendeu o espírito ao Pai, inclinou a cabeça e expirou. Houve trevas sobre a terra, como eu já comentei. Melhora o retorno para mim, por favor, querido. Só o retorno, por favor. Houve trevas sobre a terra. Os pássaros recusaram o seu canto. A natureza se encolheu. Porque o Cristo de Deus morria esmagado naquela cruz do meio. Como era sexta-feira, sábado vinha chegando. Para o corpo dele não ficar exposto na cruz, José de Arimateia e Nicodemos foram pedir autorização para o corpo dele ser tirado da cruz. E eles levaram e colocaram num túmulo emprestado por um homem chamado José de Arimateia. O corpo dele foi colocado lá. A pedra foi colocada com o selo de Roma e os soldados vigiando. Mas eis que no domingo pela manhã vem a mais alvissareira notícia. No domingo de manhã vem a mais alvissareira notícia. A notícia que já varreu o planeta Terra. A notícia que já sacudiu com o universo. A notícia que fez o inferno tremer. A notícia que estremeceu as bases do universo veio naquela manhã de domingo. O dia não tinha clareado ainda, e um ser angelical noticiou às mulheres: por que buscai dentre os mortos aquele que não está mais aqui? Porque já ressuscitou. Ele vive, ele ressuscitou. E agora, pastor, o que a gente faz com a mensagem da ressurreição? O que a gente faz com essa notícia? O que a gente faz com essa mensagem de que ele vive? Agora, vão pelo mundo todo, espalhe essa notícia pelo mundo todo. Diga que ele está vivo, diga que ele está vivo, diga que ele está vivo. Anuncie essa notícia ao mundo todo. Espalhe esta mensagem nos 4 cantos do mundo. Diga, ele ressuscitou. Quando vocês se depararem com racismo, diga, ele vive. Quando vocês se depararem com preconceito, diga, ele ressuscitou. Quando vocês se depararem com as corrupções políticas, diga, ele ressuscitou. Quando vocês se depararem com o mal, diga, ele ressuscitou. Quando vocês tiverem que enfrentar o diabo, diga, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O que significa? O bem triunfou sobre o mal. A última palavra quem tem é a vida e não a morte. Louvado seja o nome de Jesus. Por que a cruz? A resposta vem aqui. Eu preciso finalizar aqui agora. Finalizo aqui com esta resposta da cruz. Por que a cruz? Qual o significado da cruz? Qual o simbolismo da cruz? A cruz tem a ver com quem morre ali. Quem era que estava morrendo na cruz do meio? Era o Nilson Gomes. Era Maomé. Quem é que estava morrendo na cruz do meio? Era Buda, era Sócrates, Aristóteles. Quem era que estava morrendo na cruz do meio? Era Nelson Mandela. Quem era que estava morrendo na cruz do meio? Era um grande filósofo, um grande poeta, um grande psicólogo, um grande erudito, um grande estadista, um grande político. Quem estava morrendo na cruz do meio? Era o Emanuel, o Cristo de Deus, o Deus conosco. E quando nós paramos para olhar para esta realidade,
morrendo na cruz do meio, todo o conceito de cruz muda imediatamente. Porque Jesus agora muda o conceito de cruz. O que ele está dizendo é que agora esse instrumento não vai ser mais sinal de tortura. Esse instrumento não vai ser mais símbolo de maldição. É símbolo de que agora, Jesus? Jesus diz: olha para a cruz. Na cruz está estampada a minha rebeldia. Na cruz está estampada a minha rebelião contra Deus. Na cruz está estampada o meu desvio de Deus. Na cruz está estampada a minha vergonha. Na cruz está estampado o meu pecado. Mas ao mesmo tempo, na cruz está estampada a nossa redenção. Ou seja, a cruz não é mais símbolo de maldição, agora é símbolo de redenção. E por quê? Porque Cristo Jesus, pregado naquela cruz, mudou o conceito de cruz. Agora eu posso olhar para a cruz, e aí está o paradoxo da cruz. O paradoxo da cruz é: ele carregou nela os meus pecados, ele cravou a minha maldição lá, ele rasgou todo o débito que era contra mim e me tornou livre pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. A cruz não é mais símbolo de maldição, agora é símbolo de redenção. Eu lamento muito porque muitos crentes, quando você fala da cruz, eles associam a cruz ao paganismo romano, associam a cruz ao catolicismo romano. Recebo mensagem direto eu recebo mensagem de pessoas dizendo: você está falando da cruz aí, mas a cruz é símbolo de idolatria, é símbolo do catolicismo romano, é símbolo do paganismo romano. Eu protesto hoje à noite e digo: não, 1000 vezes não. Você precisa conhecer o significado da cruz outra vez. Olha para a cruz de Jesus. Catolicismo romano nem paganismo romano tem monopólio sobre a cruz de Jesus Cristo. Não é palavras de Nilson Gomes. O próprio Evangelho de Jesus e Paulo declarou: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz. Por que Paulo se gloria na cruz? Porque Paulo consegue compreender que a cruz tem a ver com quem morre ali. Antes de Jesus, muita gente morreu numa cruz. Depois de Jesus, tantas outras pessoas também morreram numa cruz. No momento em que Jesus estava crucificado, estava 2 ladrões, uma à esquerda, outra à direita. O que é que torna a cruz de Jesus diferente? O que torna a cruz de Jesus diferente é exatamente o fato de que foi ele, o Cristo de Deus, pregado, moído, esmagado na cruz do Calvário. Então ouçam-me, a cruz tem a ver com quem morre ali. Quem morria na cruz do Calvário? Jesus, o Senhor da história. Quem morria pendurado naquela cruz era aquele que estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem morria pendurado naquela cruz é aquele que sabe quantos litros d'água tem no oceano, é aquele que sabe quantos grãos de areia tem na praia, que conhece todas as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Quem morria pendurado naquela cruz é aquele que sabe, que conhece cada toca de cada esquilo espalhado em todo o planeta Terra. Quem morria pendurado naquela cruz é aquele que caminhou sobre as águas, e no meio de uma grande tempestade, os discípulos apavorados, ele disse: não temam, sou eu. Quem morria pendurado naquela cruz era aquele que entrou na cidade de Gadara e colocou uma legião de demônios para correr e libertou o gadareno. Quem morria pendurado naquela cruz era aquele que chegou na casa de Jairo e disse para a menina: levanta, e a menina levantou. Quem morria pendurado naquela cruz era aquele que chegou na porta do túmulo de Lázaro, chorou, deu graças ao Pai e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Quem morria pendurado naquela cruz é aquele que os demônios torcem de medo quando ouvem o seu nome.
O inferno entra em convulsão quando ouve o seu nome. Quem morria pendurado naquela cruz é o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É o Emanuel, o Cristo de Deus, a criança da manjedoura, o pregador da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, o filho de Maria. Jesus, 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 Jesus é o seu nome. Louvado seja o seu nome. É Ele, e por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Senhores e senhoras, ouçam as últimas palavras desse simples pregador. É por causa de Jesus que a cruz tornou-se o evento de maior significado na história da humanidade. A cruz é o centro, o resto é circunferência. A cruz é o centro, o resto é periferia. A cruz é o clímax da história. A cruz é o centro da história. A igreja não pode omitir a cruz. A igreja tem que fazer da cruz a sua glória. A igreja não tem o direito de varrer a cruz para debaixo dos tapetes. Pregador nenhum tem o direito de omitir a cruz do seu sermão. Pregador que não gosta de pregar a cruz é indigno do púlpito. Nem deveria se intitular pregador, porque nós só fomos constituídos pregadores porque houve uma cruz. Houve uma cruz. Antes de qualquer coisa, houve uma cruz. Portanto, eu vos digo hoje, nenhuma descoberta científica, nenhuma ideologia política, nenhuma corrente filosófica consegue superar o evento da cruz. Sabe por quê? Porque a cruz diz respeito não a um país, não a uma aldeia, não a uma cidade, não a um povo, não a uma etnia, não a uma língua, mas diz respeito a todo o universo. O que aconteceu há mais de 2000 anos nesse espaço-tempo foi o evento da crucificação, mas a cruz é antes da fundação do mundo. Por isso o apóstolo São Pedro escreveu dizendo: Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que Deus dissesse haja luz, primeiro ele disse haja cruz. A cruz já estava lá na agenda de Deus, lá na eternidade passada. Portanto, eu vos protesto hoje à noite. Se é um congresso de missão, se estamos falando de missões, se temos compromisso com a obra missionária, então olhemos para a cruz, anunciemos a cruz, preguemos a cruz, cantemos sobre a cruz, contemos a história da cruz, preguemos a mensagem da cruz, porque foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que eu me encontrei com Jesus e fui perdoado, abraçado por Ele, e esta é a razão de eu estar aqui hoje à noite. Louvado seja o nome de Jesus. Na cruz Ele triunfou sobre o mal. Ele expôs publicamente todo o império das trevas, todas as hostes do mal e do inferno. Publicamente triunfou sobre eles na cruz, rasgando todo o inscrito de dívida que era contra nós, cravou na cruz do Calvário, cancelando tudo, de modo que hoje eu posso levantar as mãos e dizer livre, 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 finalmente livre, pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Sabe por que a cruz? Porque o amor de Deus falou mais alto do que qualquer coisa que você puder imaginar. Se você nunca leu, se você não conhece uma verdadeira história de amor, se você diz assim: eu sou frustrado nos meus relacionamentos, eu sou frustrada nos meus relacionamentos, eu não sei o que é o amor do pai, eu não sei o que é amor de mãe, eu não sei o que é amor de um homem, eu não sei o que é o amor de uma mulher, eu não sei o que é o amor de um filho, ou o filho diz: eu não sei o que é o amor do pai e da mãe. Se você em algum momento da sua vida se frustrou nessa dimensão do amor, eu te digo: olha para a cruz, porque na cruz está a maior declaração de amor de Deus para toda a humanidade. A frase de Santo Agostinho, que foi popularizada, talvez mais popularizada por Billy Graham, o grande evangelista do século XX, por quem eu tenho uma profunda admiração, e visitei a casa dele 2 anos antes de sua morte nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, em Charlotte, sua cidade natal. E ele dizia: a cruz foi o púlpito de onde Deus pregou a sua mais extraordinária mensagem de amor.
Se você não conhece uma verdadeira história de amor, olha para a cruz. Pastor, eu queria saber o que é uma verdadeira história de amor. Eu digo, olha para a cruz. Porque a mais maravilhosa história de amor, a mais romântica história de amor, a mais maravilhosa história de amor, não está no diário apaixonado da jovenzinha adolescente, que ama apaixonadamente. A maior declaração de amor, a mais linda história de amor, não está no buquê de rosas perfumados que o marido entrega para sua adorável esposa. A mais romântica história de amor não está nos mais badalados filmes românticos de Hollywood. A mais bonita história de amor não está nas séries da Netflix, nem nas novelas mexicanas ou brasileiras. A maior declaração de amor não está nos mais badalados livros de poesia e nem na pena dos mais célebres poetas. A mais linda história de amor está na cruz de Cristo, quando ele disse, eu te amo, eu te amo, eu te amo com amor incondicional. Palavras de Jesus quando disse, e estas palavras se constituem o centro da Bíblia, o cerne da Bíblia, o eixo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é alvo deste amor. Levante as suas mãos para os céus e diga a Jesus, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu amor incondicional. Você que diz, pastor, eu me sinto culpado, eu me sinto culpada, eu me sinto, pastor, absurdamente indigno diante de Deus e diante dos homens. Eu te digo hoje, olha para a cruz, olha para Jesus e seja salvo, porque na cruz ele pagou todos os pecados dos homens. O que é que eu faço agora, pregador? Creia, então somente creia, e você vai ter segurança absoluta, porque todo aquele que crê já é considerado justo, não porque eu seja em si mesmo, mas porque a justiça dele foi imputada sobre nós. Fique em pé comigo em nome de Jesus. No momento da cruz, duas coisas simultâneas estavam acontecendo. Primeiro, a minha culpa, a tua culpa, a nossa culpa estava sendo tirada de sobre nós e sendo colocada sobre ele. E a justiça que era dele estava sendo imputada sobre nós. De modo que Deus, quando olha para todos nós, ele vê sobre nós a justiça de Cristo. E na carta aos Romanos capítulo 8, Paulo escreveu de forma brilhante, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor, eu já fui para todos os consultórios, já fiz todas as terapias, já fui nos consultórios de todos os psicólogos possíveis, de todos os psicanalistas, e eu não consigo aliviar a culpa. Eu sou sempre tenso, sempre tensa, sempre culpado, sempre culpado. Eu te digo hoje, vem a cruz, joga esse fardo pesado ao pé da cruz. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando através dessa transmissão. Eu vou pedir que os irmãos comecem a orar agora em espírito, porque eu quero fazer esse convite antes de entregar o microfone para as pessoas que estão nos acompanhando aí nas suas casas. Vocês que estão acompanhando através da transmissão, eu vou pedir que vocês que estão monitorando aí a transmissão, que acompanhem no chat, porque eu vou pedir que você que está nos acompanhando e você não entregou a sua vida a Cristo, ou se você está afastado do Evangelho, ou se você está desanimado da fé, eu te convido para voltar hoje, para voltar agora. Eu te convido para se entregar aos braços de Jesus, para se jogar nos braços de Jesus agora, imediatamente, para você se entregar sem reservas a este amor único, a este amor verdadeiro, a este amor unilateral, a este amor incondicional, o amor de Deus expresso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coloque aí nos comentários agora, diga: eu estou aqui acompanhando da cidade tal, na minha casa, no estado tal, e eu quero receber Jesus agora no meu coração. Coloque aí nos comentários que nós vamos orar
orar por vocês aqui agora. E o mesmo convite eu estendo para quem está presente aqui dentro desse auditório. Se você que está aqui até esse momento, você não foi embora ainda, está aqui até agora ouvindo a voz desse pregador, ouvindo esta mensagem. Talvez alguns crentes aqui estivessem esperando que o pregador fosse dar chave disso, chave daquilo, ou fosse profetizar, ou dizer que estava vendo bola de fogo, ou vendo um anjo de branco aqui. Mas eu vim pregar a cruz de Cristo, e a mensagem que eu tenho para pregar é a mensagem que eu tenho. Mas você não tem nada novo, nenhuma novidade? Tenho, a novidade é essa: o evangelho é a boa notícia de que Deus se fez homem na pessoa de Jesus, e morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e breve voltará para buscar a sua igreja. Quantos estão preparados para a volta de Jesus? Quantos estão preparados esperando o grande dia? Se você está aqui até agora, até esse momento, você não entregou a sua vida a Jesus ainda, se você está afastado do evangelho, ou se você nunca foi crente, nunca se entregou a Cristo, talvez você está aqui convidado por alguém, você veio aqui porque ouviu a propaganda, viu o anúncio da festa, e você resolveu vir, e está aqui, ouviu a palavra, ouviu o evangelho. Eu te convido, saia do seu lugar e venha à frente agora também rapidamente. Venha você homem, você mulher, moço, moça. Se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, ou se você está afastado do evangelho, ou fraco na fé, talvez você diga assim: pregador, eu nem estou afastado do evangelho, e também não estou assim forte, eu estou meio fraco, estou precisando de uma força de Deus. Pode vir também, pode vir, que nós vamos orar por você aqui hoje à noite. Vem em nome de Jesus. Tem tantos cantores aqui na minha retaguarda, e eu queria que vocês me ajudassem, cantores, cantoras que estão aqui, me ajudassem, porque eu quero cantar aqui junto com esta igreja, aquele cântico que diz: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Vamos cantar juntos agora, enquanto o convite está lançado. Monitorem para mim, se alguém estiver entregando a vida para Jesus aí nas transmissões, no canal do YouTube, verifique e traga o nome aqui para nós orarmos. E você que está aqui hoje, venha a Jesus. Essa oportunidade é toda tua. Eu preguei essa mensagem de propósito, para fazer você olhar para a cruz, para fazer você enxergar a cruz. Olha para a cruz, olha para Jesus, e entregue a sua vida hoje para Cristo. Cante comigo agora em nome de Jesus, toda a igreja. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus, aleluia, deu a vida, aleluia, por mim, glória pecador. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Cante, igreja. Até morrer, aleluia, eu a vou, aleluia, proclamar. Aleluia, glória a Deus. Levarei eu também minha cruz. Onde está a primeira vida para Jesus? Até por uma coroa a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus. Eu quero pedir que agora, nesse momento, você ore. Ore agora. Toda movimentação deveria parar. Toda movimentação deveria parar. Olhe do seu lado esquerdo, seu lado direito. Vê se tem um homem, uma mulher, um moço, uma moça aí, e traga aqui para receber Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Onde está a primeira vida para Jesus? Um jovem, uma criança, um senhor, uma senhora. Nas redes sociais, nas transmissões, venha Jesus, entrega-te a Ele hoje. Ele quer te salvar.
do perdão. Eu me alegro na cruz. Aleluia. Dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Aleluia. Eu já vou entregar o microfone. Com Jesus. Mas deixa eu perguntar aqui, tem alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Dê um sinal assim com a mão, só para eu te conhecer. Baixa um pouquinho mais aí. Baixa os instrumentos aí um pouquinho. Deixa eu falar com os irmãos aqui. Tem alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Dê um sinal assim com a mão, só para eu conhecer. Alguém que está afastado do Evangelho, está fraco na fé. Todos já são salvos. Todos já confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Levante as suas mãos, os salvos em Cristo. Todos os salvos em Cristo, levante as mãos. Amém, graças a Deus. Então eu não vou insistir mais, porque todos os que estão aqui já confessaram a Jesus. Mas eu queria orar por você, se por acaso você se diz fraco, se acha fraco, se encontra fraco. Ou alguém que está na internet, eu não sei, os irmãos que estão trabalhando na mídia aí, se conseguiram verificar, identificar alguém nos comentários, que de repente colocou aí o nome, que quer se entregar a Cristo, nós gostaríamos de apresentar aqui para orar. Levante as suas mãos para os céus. Pai eterno, graças te damos, te louvo nesta noite pelo privilégio que me deste de compartilhar a tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pela boa nova, pela boa notícia de salvação, pela boa nova de paz, pela boa notícia do Deus que nos ama, do Deus que nos amou incondicionalmente. Te louvo, Senhor, pela disposição que me deste uma vez mais para compartilhar a tua palavra com o teu povo, com a tua igreja. Visita agora, Senhor, cada coração que aqui está, cada homem, cada mulher, cada irmão, cada irmã. Que o teu bálsamo, que o óleo do teu Espírito Santo venha a ser derramado agora sobre este servo, sobre esta serva. Que o poder do teu Espírito Santo, Senhor, possa nesse momento sacudir o coração deste homem, as estruturas desta mulher. Em nome de Jesus, comece a receber aí agora, meu irmão. Ore a Deus, ore a Deus. Sinta a presença do Espírito de Deus aí agora na tua vida. Se você não é batizado no Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo agora. Receba a renovação espiritual agora. Se tiver alguém para cantar, algum dos cantores, alguma irmã, algum irmão que quiser cantar qualquer hino avulso aí, cante enquanto eu ministro aqui rapidamente. São as minhas últimas palavras, 2, 3 minutos aqui no máximo. Eu quero em nome de Jesus profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde. Receba agora em nome de Jesus. Receba cura, receba vida, receba alegria, receba força. Receba agora em nome do Senhor Jesus renovação espiritual, batismo no Espírito Santo. Levante as suas mãos, igreja do Senhor, igreja do Senhor. Levante as mãos para os céus, comece a sentir agora a presença do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Permita o Espírito de Deus inundar o teu coração de alegria, na alegria do Espírito, promovida pela boa notícia do Evangelho, de que Deus nos ama incondicionalmente, de que a todos quer bem. Ele é o Deus eterno, amoroso e bom, que deu o seu único Filho para se entregar por nós. E esta é a razão por que estamos aqui, em sua presença maravilhosa. Porque Ele é santo, Ele é santo, eternamente santo.
Receba a alegria do céu, receba a alegria do Espírito Santo. Sinta agora em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus te encher. Se você não é batizado no Espírito Santo, receba o batismo agora. Seja renovado agora. Seja renovada agora. Seja batizado agora no Espírito Santo, minha irmã. Seja curado, seja curada. Seja cheio de Deus agora na tua vida. Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são dias de hoje. O mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta posso ouvir um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ei! E estes são dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são dias da ceifa, os campos já brancos estão. E nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, voando sobre as nuvens. A trombeta posso ouvir um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, ele vem buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, os verdadeiros adoradores, dizendo que já vem a salvação. Declare nesta noite: não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová,